Continuação da leitura do livro Fascismo, de Pedro Doria, página 116. Era uma segunda-feira. Na véspera, domingo, a Praça do Patriarca havia sido tomada por uma multidão que não tolerava a ideia de seguir sob o jugo de um interventor. O antigo Partido Republicano Paulista, o PRP, se organizara num movimento chamado Frente Única Paulista, de oposição ao governo de Getúlio Vargas. Exigiam que se convocasse uma Assembleia Constituinte. Por conta, formou-se também a Liga Paulista Pró-Constituição. E os dois grupos aliados do movimento estudantil vinham já fazendo barulho havia semanas. No domingo, 22, foi o ápice, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas incomodadas com a chegada de Aranha à cidade. Mais uma vez, o ministro Oswaldo Aranha, enviado especial do ditador, vem a São Paulo com o intuito de arrebatar ao povo paulista o sagrado direito de escolher seus governantes. Ditava o panfleto de convocação distribuído pela cidade e reproduzido nas páginas de alguns jornais. O povo de São Paulo reunir-se-á hoje às 16 horas na Praça do Patriarca e decidirá então seus destinos dentro da comunhão nacional. A situação rapidamente saiu de controle e, enquanto os discursos se seguiam, um grupo tomou a Rádio Record para o microfone levar a toda a cidade uma mensagem de revolta. Houve crescente desentendimento entre aqueles que exigiam a imediata implantação de uma ordem jurídica liberal e os que reclamavam uma ordem de cunho prevalecentemente econômico-social, lembraria Miguel Reale. Se os primeiros deram pouca atenção às questões sociais de base, os segundos revelaram um incompreensível desprezo pelas estruturas do Estado de Direito. Daí o desencontro e o conflito entre os dois grupos, do que Getúlio Vargas e seus correligionários se aproveitavam para manter dividido o povo paulista, impondo a uns e a outros as suas decisões de marcado sentido autoritário e personalista. A divisão dos grupos políticos paulistas não parecia ser a mais suficiente para mantê-los à parte e assim garantir a paz. E a fuga do ministro na manhã de segunda-feira não arrefeceu os ânimos. Se tanto alimentou a revolta, dando indícios de que a vitória era possível. A população continuou nas ruas, o comércio amanheceu fechado em protesto, as linhas telefônicas e telegráficas foram cortadas, isolando a capital paulista do mundo. Caminhões com tropas leais ao governo central circulavam, dando pistas de que a vitória talvez até fosse possível, mas não sem resistência. Quando já se aproximavam as 20 horas de um longo dia, o deputado federal Francisco Morato transmitiu pelo rádio a notícia de que o novo interventor, Pedro de Toledo, estava nomeando um secretariado à revelia do presidente da República. São Paulo ensaiava um rompimento. Morato, fundador da Organização dos Advogados do Brasil, líder do Partido Democrático, que estivera aliado a Getúlio na campanha eleitoral e fora desprezado quando ocorrera a Revolução, agora ia à forra. E a multidão inflamada desceu então as 2 quadras que separavam a Praça do Patriarca do pátio do colégio, o ponto zero da Fundação de São Paulo. E lá, aos urros, retiraram a placa onde se lia Praça João Pessoa. Era o nome que a Revolução dera ao lugar. Pátio do colégio voltaria a ser, como havia sido desde a fundação, uma reafirmação paulistana de princípios. O êxtase da vitória tomou conta do povo. A noite avançava e a multidão serpenteava pelas ruas estreitas do centro em busca de ícones getulistas. Alguém espatifou a vitrine de uma loja de armas, uns tantos se armaram, outros apareceram com tacapes. Numa caminhada, não mais de 5 minutos desde o velho colégio dos jesuítas, deram na rua José Bonifácio e de cara com o prédio do Matutino, jornal A Razão, o jornal de Plínio Salgado, o homem que havia escrito o Manifesto de Legião Revolucionária Paulista, que pregava contra a ideia de uma Assembleia Constituinte a quem não agradavam os patriotismos estaduais. Um aliado de Oswaldo Aranha. Já passava então das 22 horas, quando, em fúria, a multidão entrou pela porta. Mesas e cadeiras foram lançadas da janela no 2º piso para se espatifarem nas ruas. Criou-se um foco de incêndio. Naquela madrugada, o prédio do jornal A Razão foi lambido em chamas.
Não parariam, da rua José Bonifácio virariam para a Quintino Bocaiúva, e na transversal seguinte, à direita, estava o Centro Gaúcho, onde firmou sede a Legião Revolucionária Paulista. 15 guardas civis, carabinas erguidas, tentaram fazer resistência. Não durou muito tempo, pois se entregaram. Mais um prédio devastado. Seguiram mais, então, atravessando o viaduto do Chá, na direção da Praça da República, onde estava a sede do Partido Popular Paulista, o partido do regime. Uns tentaram forçar a porta, outros escalar as paredes em busca de uma janela. Então, dos andares para cima, partiu uma chuva de tiros que o pegou de surpresa. A população recuou, se protegendo como deu. Houve quem abrisse as portas de suas casas para dar abrigo. Alguém atrás de uma árvore começou a responder aos tiros. Virou praça de guerra. Quando uma tropa de cavalaria enfim chegou, o tiroteio já durava mais de 15 minutos. De outra janela da sede do prédio do PPP surgiu então uma metralhadora, e corpos foram tombando, granadas lançadas. Uma explodiu tão perto de um rapaz que ele já caiu morto, dilacerado. Quando já passava das 2 da manhã, alta madrugada, a força pública cercou o quarteirão para conseguir, enfim, dar passagem a bombeiros e ambulâncias. Naquela madrugada morreram 4 rapazes em frente ao PPP. Mário Martins de Almeida, 25 anos, Euclides Bueno Miragaia, 21, com apenas 14 anos, Drauzio Marcondes de Souza e o mais velho Antônio Américo Camargo de Andrade, 30 anos. No prédio da antiga Faculdade de Medicina, para onde os corpos foram levados, um grupo de estudantes fez erguer, quando já era manhã, uma bandeira de São Paulo e outra do Brasil. A cidade mergulhou num luto que se arrastaria por meses, e as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, formariam o acrônimo do qual seriam lembrados os mártires daquela noite. Em 9 de julho, São Paulo mergulhou num conflito armado contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932. A guerra se estendeu até 2 de outubro. Morreram mais de 6.000 pessoas. E, ao fim, pela segunda vez, em tão pouco tempo, tropas gaúchas tomaram a cidade mais rica do país. Muitos anos depois, quando em 1969 se inaugurou uma larga avenida unindo o norte e sul da capital paulista, cortando justamente o caminho que fizeram os manifestantes daquela noite, foi batizada em sua memória, chamando-a de Avenida 23 de Maio, na qual desemboca a Avenida 9 de Julho, uma metáfora viária da história que passou. O homem que lançou um jornal afirmando na primeira edição que não há interesses estaduais diante dos supremos interesses nacionais, não tinha como lutar na Revolução Constitucionalista. E a razão tinha duplo objetivo. Se o primeiro era realmente criar uma doutrina, o segundo era sustentar a família. Plínio Salgado estava novamente desempregado, e o segundo período sem salário seria pior. Não havia mais economias ou coisas de valor para vender. Mudou-se novamente para a mesma rua, na Barra Funda, só que agora para uma casinha de Vila Operária. Os 2 irmãos, como ele, desempregados. Emília, a mulher e um deles, caiu doente em meio à guerra, uma tuberculose que a matou. E o custo do enterro levou o que a família mal tinha. No auge dos infortúnios, terminou ainda entre os réus num processo por jogo fraudulento. A responsável foi a rifa desorganizada em nome da Cruz Vermelha, que não premiou ninguém e cujo dinheiro sumiu. No desespero, ele havia feito a ponte entre o organizador do jogo, uma tómbola à moda italiana, e a direção da entidade, e por anos o apelido Plínio Tómbola seria levantado para sugerir desonestidade. Houve dias, naquele tempo, em que a comida foi só polenta, quando o antigo Alfredo Egídio mandou uma saca de arroz, outra de feijão, e ainda banha de porco e família fizeram festa. Sem salário, trabalhou quando deu naqueles meses. Terminou o 3º romance, que batizaria como Cavaleiro de Tararé. O adiantamento da editora valeu um suspiro, e escreveu, reescreveu, mostrou para quem pôde e se entregou absorto a um novo manifesto. Este não seria para o movimento de outros, seria para o seu, como se quisesse sintetizar os mais de 300 editoriais publicados na Razão num só documento. Mesmo navegando entre a falta de dinheiro e a torrente de tragédias familiares, obcecou-se,
Obcecou-se tanto que, quando o empresário do jornalismo Assis Chateaubriand apareceu para comprar algumas máquinas de gráfica no jornal Cerrado e, no mesmo passo, lhe ofereceu um emprego como editor, ele recusou. Tinha uma missão. Quando já se encaminhava para o fim da Guerra Civil, o novo interventor paulista repetiu o convite de 2 anos antes para que uma visita ao Palácio dos Campos Elíseos e lhe ofereceu o cargo de número 2 do governo. Também este, Plínio, recusou. Estava pobre, talvez, mas havia a missão. Como também havia apoio para a missão. Encerrado o conflito, gente leal como ele era ainda mais apreciada pelo governo federal. A guerra terminou em 2 de outubro. No dia 5, Plínio deixou uma gráfica carregando várias cópias do seu novo manifesto. De lá, tomou um carro para amanhecer na Pequena Cruzeiro, a 270 quilômetros da capital paulista, fronteira com Minas, quase estado do Rio. Foi recebido em seu posto de comando pelo general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que comandara a vitória getulista, a quem levava o texto para que lesse. Demorou-se na conferência, observou o repórter de plantão do Correio da Manhã, intrigado, sem saber do que se tratava, e na noite seguinte, 7 de outubro, recebeu emprestado do novo governo do Teatro Municipal, o mesmo que o recebera em seu palco um tanto jovem durante a Semana da Arte Moderna, exatos 10 anos antes. Dessa vez, numa reunião fechada com os membros do CEP, o que leu foi o Manifesto da Ação Integralista Brasileira, que a história batizou como Manifesto de Outubro de 1932. É a data, 7 de outubro, que seria lembrada com a sua fundação. A destruição do jornal em que eu ia formando adeptos precipitou a transformação do Instituto Cultural, ao qual, de propósito, dei sempre menor importância. Ele escreveria em Memórias. Essa seção chamava-se Ação Integralista Brasileira. Era o fruto que rompia da flor. Se no manifesto escrito para a Legião ele havia sido ambíguo, cauteloso e não mais, neste não fez preâmbulo histórico, não suavizou o que pretendia dizer. Bem ao contrário, foi direto, foi claro. O Brasil não pode realizar a união íntima e perfeita de seus filhos enquanto existirem estados dentro do Estado, partidos políticos fracionando a nação, classes lutando contra classes, indivíduos isolados, exercendo a ação pessoal nas decisões do governo. Enfim, todo e qualquer processo de divisão do povo brasileiro. Por isso, a nação precisa de organizar em classes profissionais. Cada brasileiro se inscreverá na sua classe. Essas classes elegem, cada uma de per si, seus representantes nas câmaras municipais, nos congressos provinciais e nos congressos gerais. Os eleitos para as câmaras municipais elegem o seu presidente e prefeito. Os eleitos para o congresso provincial elegem o governador da província. Os eleitos para os congressos nacionais elegem o chefe da nação, perante o qual respondem os ministros de sua livre escolha. Num único parágrafo, descrito de forma sucinta os princípios do Estado corporativista do fascismo. Uma nação para progredir em paz, para ver frutificar seus esforços, para lograr prestígio no interior e no exterior. Precisa ter uma perfeita consciência do princípio de autoridade. Precisamos de autoridade capaz de tomar iniciativas em benefício de todos e de cada um, capaz de evitar que os ricos, os poderosos, os estrangeiros, os grupos políticos exerçam influência nas decisões do governo, prejudicando os interesses fundamentais da nação. Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que só haverá desordem. No outro parágrafo, a essência do que a ditadura fascista, com igual clareza. O cosmopolitismo, isto é, a influência estrangeira, é um mal de morte para o nosso nacionalismo. Combatê-lo é o nosso dever. E isso não quer dizer má vontade para com as nações amigas, para com os filhos de outros países, que aqui também trabalham objetivando o engrandecimento da nação brasileira e cujos descendentes estão integrados em nossa vida, em nosso povo. Referimos-nos aos costumes que estão enraizados, principalmente em nossa burguesia, embevecida com essa civilização que está periclitando na Europa e nos Estados Unidos. Os nossos lares estão impregnados de estrangeirismos, as nossas palestras, o nosso modo de encarar a vida não são mais brasileiros. O antiliberalismo, a xenofobia, a aversão que vem de fora, antigas obsessões de Plínio, são marcos fundamentais do fascismo.
Pretendemos realizar o Estado integralista, livre de todo e qualquer princípio de divisão, partidos políticos, estadualismos, em luta pela hegemonia, lutas de classes, facções locais, caudilismos. Pretendemos fazer funcionar os poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, segundo os impositivos da nação organizada, com base nas suas classes produtoras, no município e na família. Pretendemos criar a suprema autoridade da nação. Pretendemos criar com todos os elementos raciais a nação brasileira, salvando-a dos erros da civilização capitalista e dos erros da barbárie comunista. Criar uma única expressão de Estado econômico, Estado financeiro, Estado representativo e Estado cultural. Pretendemos levar as populações brasileiras numa união sem precedentes, numa força jamais atingida, numa esperança jamais imaginada. Pretendemos lançar as bases de um sistema educacional para garantir a subsistência da nação no futuro, sacudir as fibras da pátria, erguê-la da sua depressão, do seu desalento, das suas amarguras, para que ela caminhe, dando começo à nova civilização, que, pela nossa força, pela nossa audácia, pela nossa fé, faremos partir no Brasil, incendiar o nosso continente e influir mesmo no mundo. Para isso, combateremos os irônicos, os blasés, os desiludidos, os descrentes, porque nessa hora juramos não descansar um instante, enquanto não morrermos ou vencermos, porque conosco morrerá ou vencerá uma pátria. Esses são os rumos da nossa marcha. Mas não bastava o manifesto, concordância dos membros da CEP ou simpatia e alguma ajuda do governo federal. Um movimento nacional se faz com gente dedicada e evitando dispersão dos possíveis simpatizantes. Além da ação imperial patrianovista brasileira, cujos membros faziam parte do grupo organizado ainda nas salas do jornal A Razão, havia outros. Mussolini havia chacoalhado o mundo e inspirava pessoas por toda parte com seu sistema de governo percebido como moderno. A ação social brasileira, criada no Rio Grande do Sul, pretendia fundar o Partido Nacional Fascista, criada pelo tenente do Exército Severino Sombra, um homem profundamente católico. A Legião Cearense do Trabalho tinha também muitas ideias parecidas com as promovidas pela AIB. Em Minas, o jornalista Obiano de Mello fundara meses antes o Partido Nacional Sindicalista, que ainda estava sendo organizado. Durante o interregno da guerra, Plínio costurou com todos. Fez contato, manteve conversa, seduziu. Tinham todos ideias similares. A AIB já nascia com o pé na Escola Nacional de Direito do Rio, por intermédio de Oswaldo Aranha. Outro pé estava na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, que vinha pelas próprias relações paulistanas construídas pelo fundador. Com os patrianovistas, fizeram ela com o movimento negro de direita. Agora a missão era juntar quem faltava, ampliar a base, para fazer a ação não apenas paulista, mas realmente nacional. Foi agitado o mês de outubro. Plínio frequentou avidamente os palácios do Campos Elíseos, o mesmo palácio que nos tempos do regime anterior frequentara com igual assiduidade. Voltou a respirar e pôde se mudar novamente de volta para Santa Cecília, para um casarão da Praça Olavo Bilac, a quarta casa em 2 anos. Não era distante das anteriores, mas foi o retorno a uma vizinhança mais elegante. Houve o dinheiro e mais de terceiro romance, e talvez algum outro, via governo, que não deixou rastros na documentação histórica. E quase cravado 1 mês após a leitura do manifesto, em 5 de novembro, abriu novamente as portas do Teatro Municipal, agora com uma reunião aberta. Se a primeira ocorreu em silêncio, combinada pela idas e vindas de Plínio, negociada com autoridades, planejava entre homens que já se conheciam havia muito, esta foi diferente. Mais de um jornal, tanto em São Paulo quanto no Rio, publicou notas informando o que aconteceria. Era um convite aberto. Naquela noite, um jovem estudante paulistano de direito, filho de italianos, apareceu. Ele havia conhecido Plínio não mais de algumas semanas antes. Chamava-se Miguel Reale. Apareceu também um historiador cearense que fixara casa no Rio de Janeiro, membro já havia 10 anos da Academia Brasileira de Letras, chamado Gustavo Barroso. Gustavo, que menos de 1 ano depois sumiria com um discurso escrito por amigo Plínio para forçá-lo a improvisar e crescer como líder, tinha 43 anos. Miguel, que completaria 22 anos no dia seguinte,
ia se mostrar uma das mais brilhantes mentes jurídicas do país, que se dedicou plenamente a pensar em detalhes do projeto do Estado fascista brasileiro. Ele não tinham como saber, mas talvez já ambicionassem, que formariam em conjunto com o fundador da AIB seu trio de ideólogos. Se na Europa os movimentos fascistas nasceram amealhando simpatizantes entre os soldados retornados da Primeira Guerra, no Brasil surgiu entre os intelectuais. Nos anos seguintes, a AIB sempre daria preferência por promover seus eventos nos teatros municipais ou em casas que simbolizassem o principal centro cultural das cidades pelas quais passava. Em 23 de abril de 1933, um grupo de 40 homens, entre estudantes e operários, se pôs à marcha pelo centro de São Paulo, para a estupefação geral. Seus passos ecoaram nas ruas e foram ouvidos em todo o Brasil. Se lembraria Plínio Salgado tentando imprimir um tom épico à cerimônia. Com as faces marcadas por 10 anos de lutas, caminhei com eles. Esperei-os pacientemente durante esses 10 anos. Eles vieram na hora exata. Vestiam pela primeira vez a camisa verde escuro, a marca do sigma em azul no braço esquerdo e a bandeira azul com símbolo branco e o mesmo sigma. O símbolo que aponta em matemática para somatório. Gustavo Barroso puxava orgulhoso o bloco, orgulhoso. Lembro-me de tê-lo feito desajeitadamente, recordaria no outro tom, Miguel Reale. Sem garbo militar, um tanto acanhados antes de olhares dos que observavam perplexos, a maioria sem atinar com o sentido político do gesto daquela gente que tão estranhamente estava abrindo seu caminho na história. Naquele dia, a AIB pediram registro para o partido do Tribunal Superior Eleitoral. Foi também no mesmo mês, só em umas semanas antes, que Santiago Dantas abriu uma sede da Ação Integralista no Rio de Janeiro, a capital federal. Se ainda não sabiam, os brasileiros estavam descobrindo ali o que o país ganhava era o seu partido fascista. Nos muitos anos seguintes, em todo 23 de abril, os integralistas se reuniriam em uma praça meia hora antes do sol nascer para testemunhar a alvorada em homenagem àquela primeira marcha. Seria apenas o primeiro dos muitos rituais que criariam, como que os da religião paralela. Tendo o sol nascido, o líder local do movimento fazia um discurso, e então, guardando silêncio, todos levantavam seus braços na saudação romana. O ritual, ou as matinas de abril, representaria o contínuo rejuvenescer do integralismo. Não seriam poucos a fazê-lo. Aquele 1934 se encerraria com 180 mil afiliados. Em 36, 918 mil, para no ano seguinte ultrapassar a marca de 1 milhão. Quando desfilaram pela primeira vez, foi sem autorização do governo federal. O uniforme só as Forças Armadas podiam ostentar. Mas além de Oswaldo Aranha, Plínio havia também conquistado Góes Monteiro, o general vitorioso da Guerra Civil. Feito ministro da Guerra, em algumas semanas concederia uma autorização especial para o uso da roupa. E nos anos seguintes, sempre que pôde, citou na imprensa estar lendo os livros do escritor, jornalista e agora líder político, Plínio Salgado. Líder mesmo, pois em 1934 também se consideraria aquele homem meio caipira, um tanto mirrado, caboclo no talo, um líder para A e B. Seu Dulce, seu Führer. Fui contra o Plínio com esse negócio de camisa de Anauê. Lembrou, já velhinho, o poeta Menotti Delpitia. É hitlerismo ou Heil Hitler. Isso não pega, mas pior que pegou. Então, terminamos aqui na página 127. Tchau, tchau.